Bom dia a todos. É com muito prazer e satisfação que estamos dando início na manhã de hoje, né, ao nosso terceiro encontro de pesquisadores espíritas Agnello Moratti. E esse ano estamos realmente realizando o evento de forma virtual. Bom, o tema central desse nosso encontro foi nos proposto desenvolver temas relacionados com a visão contemporânea das pesquisas sobre reencarnação, não é? Então aqui eu trouxe um tema para vocês, que na verdade é um tema composto praticamente de 3 vetores, não é? Olhando a reencarnação e a individualização dos seres, né, do ser, como uma lei natural, estabelecendo essa lei natural como uma necessidade para o progresso do espírito. Eu vou fazer algumas considerações iniciais a respeito do trabalho. Obviamente, nós não vamos conseguir responder todas as questões em função da complexidade do tema. E o nosso propósito com esse trabalho é trazer a vocês uma visão praticamente de renovação a respeito sobre o prisma, né, que engloba o tema como um todo. Muito bem, nós vamos colocar para vocês, dei uma adiantada aqui, mas antes de falar a respeito da história, só lembrar mais algumas coisinhas aqui na nossa lâmina anterior, né? Nós vamos fazer uma relação um pouquinho com o contexto histórico, que é a lâmina que eu adiantei ali, né? Vamos trazer alguns comentários sobre as evidências e vamos falar a respeito da contextualização, da individualização do ser, atrelando a isso como se fosse uma lei natural, né? Relacionada com a progressividade do espírito. Esse é, vamos dizer assim, o contexto, né, que está sendo considerado nesse trabalho. Então, obviamente, as questões que surgirem, nós vamos estar mais adiante, atendendo, vamos dizer assim, as perguntas que puderem ser respondidas aqui ao vivo e aquelas realmente poderão ser encaminhadas posteriormente, tá ok? Muito bem, então vamos fazer um breve olhar aqui. Colocamos aqui um pequeno mapa, não é? Esse mapa ele tem uma colocação, vamos dizer assim, da abrangência do berço cultural das civilizações. Então nós estamos olhando aqui praticamente nesses últimos 4.000 anos, né? 2.000 anos do nosso calendário e mais praticamente quase 2.000 anos antes da passagem do nosso calendário. Então nós vamos olhar aí nessa linha de tempo que estabelecida aí no monitor de vocês aí, né? Algumas civilizações que tiveram, assim, uma contextualização importante no desenvolvimento do tema, né? Desenvolvimento do tema reencarnação. Então, reencarnação, a palavra, né, reencarnação, ela tem a sua origem lá nos gregos, né? Lá na cultura grega, e lá ela era tratada como palingenesia, né? Ou seja, nascer em um outro corpo, né? Nascer novamente em um outro corpo. Então, olhando assim, vamos olhar lá que desde o masdeísmo, na Pérsia, né? A Pérsia ali, perto da Mesopotâmia, ali em relação ao Tigres e ao Eufrates, os dois rios ali que alimentavam essa região, e um pouco mais olhando ali no Golfo, ali no Mediterrâneo, nós vamos observar Alexandria, né? Então vamos observar várias culturas que ali tiveram, que criaram o provimento de informações a respeito do contexto da reencarnação. Então os persas eles tinham uma visão realmente interessante no masdeísmo, estabelecia assim, alguns critérios a respeito da redenção final. Quando nós olhamos os gregos, né, na Grécia houveram várias escolas, né? Deixa eu ficar atento ao meu tempo aqui. Há várias histórias relacionadas com vários locais, com vários, digamos assim, nesses 600 anos, vários personagens importantes como Platão, né? Arquimedes,
Pitágoras e uma série de outros que dando sempre sua contribuição. A última escola desse contexto todo praticamente foi Alexandria. Quando nós olhamos um pouquinho a Índia, voltando mais o contexto para a Ásia, nós vamos lá olhar nos textos védicos várias colocações. E os indianos, eles são reencarnacionistas até hoje, né? Tanto é que a grande maioria dos trabalhos do Dr. Ian Stevenson foram realizados no século passado na Índia, né? Além de também alguns trabalhos serem realizados no Ceilão. Temos a contribuição, inclusive, do Dr. Emendra Banerjee nesse contexto. Então, quer dizer, é um lugar onde nunca se perdeu essa linha. Olhamos Alexandria, né? Alexandria foi, digamos assim, o último berço cultural. E nesse calendário, nós podemos olhar a Judéia como uma participação, vamos dizer assim, se sobrepondo a essa linha do tempo, né? Lembrando que os judeus, eles foram realmente se formando desde a vinda das tribos de Abraão, saindo da Caldeia, né? Então veja, quando nós olhamos por esse panorama, nós vamos ver que cada civilização dessas, né, os romanos, os celtas, né, até, vamos dizer assim, os movimentos que culminaram com a Idade das Trevas, né, ou seja, depois que praticamente se perdeu Alexandria, realmente com o início do islamismo, já quase 5 séculos depois do início do calendário cristão, se perdeu muitas coisas. As coisas foram se perdendo, foram queimadas, coisa parecida. Então, a partir desse momento, né, que a teologia da religião cristã romana foi construindo uma certa força, essa visão reencarnacionista ela foi realmente ficando suplantada, né? Não se podia falar a respeito, né? Sendo colocada, vamos dizer assim, de lado. Então isso aconteceu até o período da Idade Média, até as proximidades do século XV, né? Então muito aconteceu lá no Oriente, muito aconteceu no Ocidente. O Islã, por sua vez, entendeu, deixou esse tema abafado da mesma maneira que os cristãos romanos o fizeram até o século XV e assim sucessivamente. A partir do século XV, então, o tema começa a tomar uma conotação diferente. Por quê? Porque surgem pensadores, né, com Leibniz, por exemplo, né, que foi um filósofo, matemático maravilhoso, que começa a construir a ideia sobre o monadismo, né? Começa a não colocar em xeque a presença de Deus, a visão de Deus, mas simplesmente um contexto filosófico, né, de universo. Isso aqui é interessante. E a partir do século XIX, então, com a vinda da edificação dos contextos da doutrina espírita, pela mente de Kardec, auxiliado pelos espíritos, vamos assim, houveram, então, várias vertentes que passaram a ser entendidas no campo da filosofia, no campo da ciência e também no campo da religião. Então, ressalto isso, por quê? Porque todas as vezes que abordamos esse tema, caímos na questão religiosa. Existe uma, vamos dizer assim, uma redundância, né, de pensamentos em achar que reencarnação está sempre atrelada com o seio religioso. Bom, um dos autores que eu consultei, que eu trabalhei, que eu estudo há alguns anos, é o Deschamps. E ele tem uma obra que fala sobre morte, sobre reencarnação, e é uma coletânea de culturas. Então ele diz que quando há alguma coisa no ambiente que ela é oriunda de culturas que estão espalhadas em lugares diferentes, mas que, de uma certa forma, tem realmente uma condução para a mesma linha, para o mesmo caminho, é porque existe uma verdade sutil, né, abaixo de toda essa condição, relacionando, ligando, vamos dizer assim, o tema como um todo, né? Isso é uma visão de Deschamps. Bom, muito bem. Nós vamos, então, dar continuidade aqui e vamos falar um pouquinho, então, das evidências. Quais são as evidências a respeito da reencarnação? Bom, quando nós olhamos o século passado, lá a partir de 1950, e como conseguimos alcançar os trabalhos do Dr. Ian Stevenson, né, um pesquisador da Universidade de Virgínia, diga-se de passagem, uma pessoa que não estava atrelado ao processo, vamos dizer assim, religioso, né? Ele elabora os estudos, né? Os estudos foram elaborados de maneira
a considerar os berços culturais, as formas religiosas, mas não o enaltecimento do processo da reencarnação relacionado diretamente com o contexto religioso. Ele olha isso de maneira científica. Muito interessante. Se vocês tiverem acesso às obras do Dr. Ian Stevenson, por favor, consulte-as, porque tem casos assim fantásticos. Não é? Não só ele, como o Dr. Emendra Banerjee, que o auxiliou em um determinado momento, mas que depois também pôde fazer as suas pesquisas. E aqui no Brasil, o Dr. Hernán Guimarães, que foi uma pessoa que contribuiu com alguns casos, fez a ponte com o Dr. Emendra Banerjee, trouxe o Dr. Emendra Banerjee no Brasil, e assim vai. Quando nós olhamos pelos aspectos, por exemplo, da contribuição, da regressão de memória, do processo de auto-hipnose, do sonambulismo, né? Análise das experiências de vida passada, estados alterados de consciência, né? Marcas de nascenças e lembranças sendo retratadas nesses trabalhos, não há como negar. Então aí a ciência ela começa a dar uma contribuição que ultrapassa um pouquinho o campo especificamente da religião. Entretanto, é importante que nós entendamos uma coisa. A reencarnação ela está no meio de um processo. É como se esse processo ele tivesse realmente uma extensão. E a reencarnação ela é o cerne de tudo isso. Mas se falar só de reencarnação, eu estou conseguindo entender o processo como na sua totalidade? Não. Então nós vamos avançar um pouquinho na nossa visão de entendimento. Vamos tentar entender o processo de criação. Porque é pelo meio da criação, pelo meio desse processo, nós vamos aí realmente formar alguns cenários, vamos construir alguns olhares. Então vamos lá. Nós temos aí a inteligência criadora de Deus. Mas que é Deus? Né? Então Deus é uma inteligência suprema. Não é uma personalidade. É uma causa primária. É da onde surge tudo. Não é? Deus não foi, ele é. Porque é uma inteligência. Essa inteligência ela está sempre presente. Não é? Então é causa de tudo. Então todo efeito inteligente é promovido por uma causa inteligente. Essa é a questão. Quando nós olhamos a visão de Leon Denis, com uma certa simplicidade, estabelece realmente uma frase muito bacana. E essa frase diz o seguinte, ó, a alma dormita no mineral, sonha no vegetal, agita-se no animal, desperta no homem. Então, Leon Denis está dizendo que há um processo criativo, não é? E há um processo sequencial. Ou seja, há uma lei de ocorrência, há um processo evolutivo, de maneira que a alma ela possa, vamos dizer assim, migrar, trabalhar por cada etapa como essa. Olha que coisa interessante. Eu tenho uma dificuldade de entender o que é espírito e o que é alma. E creio eu também que Kardec deve ter tido uma dificuldade dessa natureza. Porque nós não podemos entender que espírito é simplesmente a manifestação dele mesmo no plano espiritual. E alma, a manifestação como se fosse aqui simplesmente no meio material. Fica estranho, não fica? Então, quando eu olho a alma, o que é que eu percebo? A alma é como se a inteligência, seu princípio inteligência, ele tivesse constituindo uma evolução, um processo evolutivo. A partir desse momento, então, aí eu passo a entender que a essa evolução eu crio uma entrada de coisas para que esse processo seja contínuo. E o que é essa entrada de coisas? É o que eu chamo de individualização. Não é? Então, o princípio inteligente ele foi construindo um caminho de maneira a poder realmente estar individualizado. Em que momento isso acontece? Aí nós vamos ver daqui a pouquinho. Então, esse conceito, por exemplo, eu estou observando quando eu olho a matéria. Não é? Então, nós imaginávamos que o átomo simplesmente era o ponto último reducionista da matéria, mas não é. Hoje a mecânica quântica diz para nós que não é. Hoje a mecânica quântica faz algumas proposições que há universos que nós não entendemos. Nós não conseguimos medir. Eu vou falar um pouquinho do Dr. Richard Berger, daqui a pouquinho a gente vai tentar montar um cenário para isso. Então, quando nós olhamos, por exemplo, que esses átomos eles propuseram a concepção de tecidos, não é? E aí nós vamos observar que tecidos que não se replicavam, que precisavam de um hospedeiro, mas tecidos que se replicaram e que depois passaram a ter a sua própria, vamos dizer assim, a sua própria inteligência para isso acontecer. Olha que coisa interessante. Isso juntamente com o planeta, não é? Dessa forma aí, se organizando, se construindo, né?
maneira a se agregarem, de maneira a replicarem. E aí, em determinados momentos, começaram a surgir, então, elementos, não é? Um mundo que divergia do vegetal. Desculpe, que divergia do mineral. Divergia simplesmente da mônada atômica. Passou a ser um mundo de sensibilidade. Então, a alma começa a sonhar no vegetal. O que significa isso? Significa que era uma mudança de estágio, uma mudança de nível. E aí, então, com a vinda do reino animal, nós podemos observar a construção de todo esse desenlace, de todo esse desenrolar de situações, até então estabelecermos, né, essa condição no ser pensante que somos nós, da maneira com que nós somos hoje. Então, tudo isso para dizer para vocês, né, que essa inteligência criadora, ela proporcionou um processo evolutivo filogênico, como aí está, que de fase em fase na evolução do planeta, né, que a filogenia do ambiente nos leva realmente a condições para que ontogenicamente as células pudessem estar prontas ao contexto de individualização. É óbvio que a ciência não explica os gaps que acontecem entre um período e outro. E nós temos aí, por exemplo, o aumento da massa cerebral, com a proporção volumétrica da caixa craniana, no processo evolutivo hominídeo, como nós olhamos, por exemplo, a evolução da apropriação e o trabalho do oxigênio ser absorvido pela clorofila, pela hemocianina, ser absorvido pela hemoglobina, de maneira a dar a guarida para que essa energia pudesse permear dentro dos próprios organismos que assim se apresentam. Então aí tem mais ou menos um gráfico onde vai mostrar para vocês os gaps, a adaptação dos vegetais, quando surgem os homens, quando que o planeta foi concebido, como que aconteceu isso, que maneira que aconteceu, né? E aí a gente vai formando essa ideia, ou seja, o ambiente evoluiu para que o ser pudesse evoluir junto. Tem uma naturalidade de ocorrência disso em função do tempo. Ok? Muito bem. Deus. Muito difícil explicar o que é Deus. Mais difícil dizer é quem é Deus. Mas Kardec pergunta, que é Deus? Aos espíritos. E aí eles vão traçando um panorama do nosso entendimento dos atributos divinos. Mas o que nós podemos entender é que Deus constantemente cria. Ele emana de seu seio a inteligência e emana de seu seio a matéria. O que significa que a inteligência manipula a matéria. É por meio do princípio inteligente que o fluido cósmico universal vai sendo concebido de maneira a se organizar para que possa ser utilizado na construção de mundos. E os mundos são orientados por outras inteligências emanadas de Deus, para que, na verdade, esses mundos possam estar se aprontando para que as mônadas, né, vão ser vamos dizer assim, os princípios, os níveis evolutivos para cada etapa desse princípio inteligente. Desde o momento do modelo atômico, desde o modelo vegetal, desde o modelo animal mais rudimentar, mais simples, até o modelo hominal, um modelo menos rudimentar, um pouco mais evoluído, concebendo assim a condição de entendermos o processo da evolução dos seres. E olhando pelo prisma, não é, do mundo espiritual, com as contribuições de Kardec na pluralidade dos mundos, né, especificamente na pluralidade das existências, nós vamos observando que a consciência é uma fração do todo que é o nosso inconsciente. E esse inconsciente necessita sensorialmente de ser realmente reconstruído, restabelecido, realinhado, através realmente da plenitude. Então, portanto, essa mônada espiritual, ela permite que as almas, os espíritos, os processos individualizados, eles passem a passar por situações desses mundos, tais como primitivamente, probatoriamente, com contextos regenerativos, com plenitudes a serem alcançadas, e aí a máxima inteligível nos mundos angélicos. Essa é a colocação que dá para nós concebermos de todas as informações que chegam até as nossas mãos, desde a ciência, desde a filosofia, desde os princípios da doutrina espírita, né? E desde as conexões religiosas. Isso tudo acontece num ir e vir do mundo maior
para o mundo menor, do mundo menor para o mundo maior. Ou seja, existe um feedback constante, não é? A cocriação maior concebe pelas mãos da angelitude a criação dos mundos. A cocriação menor, a plenitude da busca da perpetuidade da vida, para que possa então haver um retrabalho no contexto realmente do inconsciente. E, obviamente, quando a gente olha dessa forma, nós não estamos falando só da nossa casa. E como entender a casa, o todo? Como entender que nós somos parte de um todo? Como entender que o todo faz parte de nós? Né? Então vamos olhar um pouquinho de Richard Berger, quando ele diz assim, não há um vazio no universo, não é? A matéria sugere uma presença divina. O que significa isso? Significa que mesmo aquilo que nós não enxergamos está presente. Então, matematicamente, Richard Berger, abrindo mão dos estudos do Dr. Tiller, né, da Universidade de Stanford, Estados Unidos, né, e, por sua vez, utilizando os conceitos de Charles Mills, consegue estabelecer matematicamente uma relação do mundo sensorial, do mundo material, né, para com um mundo etérico, mostrando que existe uma condição de admitirmos que é possível, não é, que as partículas ou que a energia viajasse além da velocidade da luz. E que se isso pudesse acontecer, possivelmente teríamos um universo interpenetrando o nosso o tempo todo. Então está aí uma relação curiosa, interessante, para levarmos em conta. Né? Esses preceitos mostram, né, por meio da medicina vibracional, que tudo o que acontece nesse plano coagulado de matéria realmente é resultado de um plano mais sutil, né, mais etérico. Há muitas moradas na casa de meu pai. Essa é uma máxima interessante, quando nós podemos olhar que a ciência, a filosofia, né, e a religião, elas poderiam estar sendo interpretadas pela mesma métrica, né, pelo mesmo olhar. Quando nós olhamos o todo, nós nos arremetemos como parte do todo. Quem somos nós? Não é? Qual é a nossa estrutura? Será que essa estrutura é só esta física em que eu pego, em que eu me vejo? Não é? Será que é só isso? Do que faço parte eu? Está muito em moda dizer, nossa, mas esse problema é espiritual. Ah, mas as doenças são espirituais. Mas sim, mas como entender essa fisiologia se nós pudéssemos chamá-la de fisiologia? Como entender essa anatomia? Não é? Nós temos uma estrutura que é interessantíssima, porque da nossa alma, do nosso processo individualizado, não é? Existe uma estrutura que vamos dizer assim, está num nível de vibração da matéria extremamente sutil e que plasma esse nível sobre uma matéria, um fluido cósmico emanado o tempo todo e pode então ser reorganizado a um corpo semimaterial. E esse corpo semimaterial pensa, submetido à vontade, e a vontade não é do corpo semimaterial, a vontade é da alma, a vontade é intrínseca da alma, está na alma. Por conta disso, nós temos uma complexidade de emanação do nosso pensamento que não é simples de entender. E por que não é simples de entender? Porque pensamento é matéria. Matéria emitida da própria matéria. Energia com características de matéria. Ah, mas vocês devem estar pensando, esse sujeito está maluco. Mas como que o pensamento é matéria? É sim. Vamos ver as idioplastias. Estamos sujeitos a elas. E está muito em moda dizer que nós podemos materializar nossos pensamentos. É verdade. Não é? Vamos olhar um pouquinho nas obras de André Luiz e lá vamos achar determinados insertos interessantíssimos a esse olhar, ao olhar dessa condição. Mas nós não vamos nos deter aí. O pensamento tem uma complexidade de ocorrência. Por quê? Porque a vontade vem da alma. A vontade constrói a condição de elaborar ideias. As ideias proporcionam a condição de serem processadas. E esse processamento, por meio da emissão de seus resultados, que é o pensamento, vão estabelecendo atitudes e comportamentos com base no nosso desejo. Então, quando nós
estabelecemos algum olhar, alguma visão, algum horizonte, estamos transformando isso em realidade. Então, olha que coisa interessante, não é? Nós temos a condição de transformar essa realidade. Por quê? Porque nosso pensamento é ininterrupto, nossa vontade ela é avassaladora. E a nossa realidade ela é única a cada um de nós. Nossa realidade não é a mesma. Porque cada um de nós lançamos um olhar sobre os nossos desejos. Estabelecemos os nossos desejos como atitudes e comportamentos. Não é? Quebrar esse ciclo é construir um colapso. Criar um colapso com a realidade é mudar de nível. Se fazemos isso enquanto estamos na matéria, no mundo espiritual, isso é alcançado através da evolutividade entre as mônadas. É assim que as coisas acontecem. Se olharmos a teoria dos campos mórficos, Dr. Rupert Sheldrake, nós vamos entender como a ciência olha aquilo que André Luiz estabeleceu no seu critério em Evolução de Dois Mundos, quando ele descreve a manifestação das mônadas e a inteligência permeando de uma para a outra o tempo todo. Criar esse colapso é mudar de nível. Assim como uma função de onda, ela entra em colapso quando eu estabeleço um observador. Vamos olhar a mecânica quântica, os trabalhos de Broglie, e vamos entender que a partícula hora vai se comportar de uma forma. Estabelecido um observador, ela se comporta de outro. Não sabemos explicar. Mas a interferência do observador altera a realidade. Isso é o colapso com a realidade. Acontece o tempo todo. Não é o luxo de um ou de outro. Se acontece o tempo todo, se há essa condição, existe uma lei que nos estabelece o processo de evolução atrelado a esse tipo de ocorrência. O que nos falta para aproveitar? Entender que se isso realmente é com naturalidade que ocorre, se a reencarnação está atrelada à evolução da individualização do ser, então, eu juntando todas essas coisas, eu posso realmente entender que há um sentido de ocorrência, que há uma correlação. Não é verdade? Reencarnar significa estar retroalimentando essa condição da individualização simplesmente por meio do mecanismo sensorial atrelado aos mecanismos espirituais, aos níveis evolutivos. Sempre com a caracterização da vontade. Não é? As evidências, elas são claras quando nós analisamos a contextualização, os relatos, as entrevistas, tanto dos trabalhos científicos quanto por meio das informações do Espiritismo. Não é? O sentido desse processo é um sentido da autorrealização, que Joana de Ângeles chama de plenitude. Não é? Felicidade. O que é ser feliz? Não é? É estar autorrealizado. É a nossa pequena parte estar congraçando com o todo e o todo conosco o tempo todo, sem o anseio realmente mais rudimentar, alimentado pelo querer, pelo ter, pelo possuir a matéria. Há um novo olhar de entendimento por esse prisma, o olhar de uma lei natural. Então, eu posso arriscar a levar a todos a enxergar o ângulo, não é? Da reencarnação atrelado à individualização do ser em ciclos naturais, para que por meio desses ciclos naturais haja a evolução e o progresso da nossa alma. Enfim, não tenho a pretensão que todos realmente consigam responder aquela pergunta que não quer calar com essa singela apresentação.
Mas tenha certeza que a parte manuscrita desse trabalho lhes dará um acesso um pouquinho melhor para aqueles que se interessarem, aqueles que quiserem fazer perguntas e nós poderemos responder algumas aqui ao vivo, não é? E outras, muito provavelmente, encaminharemos as respostas. Não somos o dono da verdade, somos buscadores dela. Lembrando que cada verdade nos leva à nossa realidade, emana da nossa realidade. Que vocês tenham um dia maravilhoso e que a paz do nosso amado irmão, Mestre Jesus, se infunda em vossos corações. Que assim seja.